Conversando com especialista. E você, hein, também usa? Pois é. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Brasil, mais de 35 milhões de pessoas sofrem algum problema de visão. Isso significa aproximadamente 19% da população. É um número grande, significativo. E vamos saber para quais situações, quais patologias o óculos é indicado. Se você usa óculos, a hora é essa, de tirar as suas dúvidas. Nosso bate-papo é com a médica oftalmologista, ela que integra a equipe do Hospital Humberto Castro Lima. Nayana Braga, de volta aqui, o Saúde no Ar. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. A gente vai estar falando hoje sobre as indicações de usar óculos, tanto para os erros refracionais, que são justamente o que a gente chama de grau, né? Eu tenho uma dificuldade de enxergar de longe, dificuldade de enxergar de perto, eu tenho uma fotossensibilidade, a sensibilidade à luz muito grande, então a gente vai estar explicando aqui quando é que a pessoa tem que usar e que tipo de óculos usar, que tipo de armação usar, que tipo de lente usar, que é mais adequada. Tudo isso influencia, né, na qualidade do tratamento. Ou seja, o óculos não é um acessório, embora as pessoas tenham vários óculos combinando com a roupa, enfim, com outros acessórios, mas óculos a gente pode entender que ele é uma forma de tratamento. É assim que vocês entendem, profissionais da área? Isso, exatamente. O óculos, ele pode ser usado como um acessório, um adorno, né, no caso, como óculos escuro, que todo mundo tem indicação de usar, justamente porque previne algumas doenças oculares. Porque os raios ultravioletas, eles podem estar chegando no olho da gente, provocando doenças como pinguécula, pterígio. Pterígio é a carnezinha no olho que inflama, que irrita. Também a catarata, que é uma doença que aparece com a idade. Então, usar o óculos escuro protege. DMRI, que é a doença macular relacionada à idade, que é uma doença que, infelizmente, não tem cura. E está aumentando muito a prevalência nos idosos hoje em dia, que podem levar à cegueira, inclusive, essas doenças. A catarata a gente pode fazer a cirurgia para tirar, mas a DMRI, infelizmente, a gente não tem uma cura. A gente tem um controle. Então, usar o óculos escuro como um acessório, um adorno, é bom, mas é importante que ele traga os benefícios também, que no caso, a proteção aos raios ultravioletas. Já com relação aos óculos de grau, por exemplo, existem as indicações. Não estão enxergando bem de longe, a gente tem que ver por que aquela pessoa não está enxergando bem de longe. Se a gente pode corrigir com o óculos. Se ela não está enxergando bem de perto, a gente também pode corrigir com o óculos. Se está sentindo um desconforto, tudo isso a gente tem que estar avaliando para poder oferecer o melhor tratamento àquela pessoa. O óculos também é uma forma de tratamento. Pois é, Nayana, e quais são as principais doenças, assim, as patologias, né, que podem levar à necessidade real de usar óculos? Porque tem gente que quer usar óculos, até a doutora passa um óculos para descanso, e nem sempre tem a indicação, mas algumas patologias não, o óculos vai ser fundamental. Quais são elas? As principais que nós temos são a miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, tem a hipermetropia, no caso, geralmente acomete pessoas acima dos 40 anos, que é a dificuldade de enxergar de perto e longe. A presbiopia, que acontece também nas pessoas acima de 40 anos, porque com o passar do tempo o nosso músculo ciliar ele vai enfraquecendo, ele vai envelhecendo junto com a gente e ele vai enfraquecendo e vai perdendo essa capacidade de mudar o foco de longe para perto. E quando a gente tenta enxergar de perto, passa um tempinho enxergando, depois começa a pesar a cabeça, cansar e começa a embaralhar. É o que os pacientes falam, a doutora está embaralhando tudo. Então, a gente geralmente indica um óculos para perto e longe nesses pacientes. E temos também o astigmatismo, que na maioria das vezes, é por conta da irregularidade da córnea, que faz com que os raios eles entrem de todas as direções, causando um desconforto à visão. Ele não baixa tanto a visão quanto a miopia, a hipermetropia, mas ele causa muito mais desconforto, dor de cabeça, a pessoa não consegue passar muito tempo focando para longe, enxergando de longe, enxergando de perto, começa a sentir o olho pesar, lacrimejar, então tudo isso a gente vai dar mais conforto ao paciente. Para você que ligou o rádio agora, o nosso bate-papo aqui no estúdio é sobre o tema óculos. Muitas pessoas fazem uso do óculos para tratamento de alguma patologia, associada até a alguns medicamentos, mas o fato é como deve ser esse óculos. Nossa conversa é desde a compra, a escolha do óculos, da armação, do tipo de lente, a manutenção e a forma correta de usar. Porque não adianta comprar óculos, deixar na gaveta, deixar na cabeça, ou como deve ser esse
esse uso contínuo. A doutora Nayana Braga é a nossa convidada. Então, manda aí a sua pergunta, 996813998. É o telefone do WhatsApp, né, para a sua mensagem, ou aqui no estúdio tem o 3328-7666. 3328-7666. Começando falando da idade, né? Já tem crianças que já começam muito cedo. Às vezes a gente acha até interessante crianças muito pequenas usando óculos, doutora, por quê? É justamente isso. Existem algumas doenças que elas já são congênitas. E aí nisso a gente pode precisar fazer uma cirurgia, como na catarata congênita, e depois disso o paciente precisar usar óculos para corrigir. Por quê? Durante a primeira infância, até os 8 anos de idade, a gente tem um desenvolvimento da nossa visão. Se nós tivermos erros refracionais, que são o que a gente chama de grau, para corrigir, e esse grau for muito alto e a gente não corrigir, pode acontecer o quê? Aquele olho não vai ser estimulado a se desenvolver, porque a gente desenvolve a visão até os 8 anos. Então, se a gente não tratar até os 8 anos de idade, a gente corre o risco de ter uma ambliopia. O que seria ambliopia? Aquele olho se torna preguiçoso. É um olho que funcionalmente ele é normal, você vê que não tem nenhuma estrutura alterada, porém ele precisava daquele grau para poder se desenvolver e não se desenvolveu. E aí a criança se torna amblíope e não vai desenvolver mais aquele olho após os 8 anos. Então, por que geralmente ocorre? História na família. Meu marido é míope, tem uma miopia alta, então seu filho corre o risco de ter uma miopia alta. Na família tem história de desvio no olho, a criança pode ter desvio no olho e aí também precisar de correção com óculos e até cirurgia. Então a gente tem sempre que estar atento para a história familiar da gente também. Se a gente tem, se nossos filhos correm o risco também de ter. E avós também, tios, tias, então a gente tem sempre que estar atento com relação a isso. E o ideal é que a gente recomenda que se faça o teste do olhinho logo quando nasce e também vá se fazendo os outros testes anuais, exames anuais, para a gente poder estar acompanhando o desenvolvimento daquele olho. Ok. Ouvinte na linha 3328-7666. Bom dia, eu uso óculos. Nosso assunto de hoje, quem fala? Bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo. Castelo Branco. Sim, querida. Seu nome? Edivânia. Edivânia. Sua pergunta, Edivânia. Tudo bem? Tudo. Diga. Eu só queria falar aí com a doutora que durante muitos anos eu vivi esse problema. Eu já tive época de trocar de óculos de grau 2 vezes no ano, porque eu fazia o óculos, mas eu acho que o grau as pessoas não sabiam o que eu mais ou menos estava necessitando. Sim. E nesse troca de grau, tive uma perda, digamos assim, de vista muito grande, porque eu usava o óculos, sentia muito desconforto, Edivânia, olha, oi Edivânia, você está me ouvindo? Veja bem, nós estamos com uma transmissão muito ruim aí, a sua ligação, chegando com muito ruído aqui, mas ficou clara aí a sua colocação sobre troca de óculos. Por que tem que trocar tanto? O grau vai aumentando, de quanto em quanto tempo? Qual deve ser essa frequência da pessoa que usa, acompanhar com o profissional para ver se aquele óculos ainda está servindo? Adequado. O acompanhamento que a gente geralmente recomenda é de ano em ano, mas vai variar de caso para caso. No caso dela, ela disse que de 6 em 6 meses ela estava mudando de óculos. É difícil acontecer, mas existem pessoas que ficam realmente mudando o grau com mais rapidez do que outras. Criança, geralmente, se tiver que usar óculos, a gente recomenda de 6 meses a 1 ano no máximo. Porque criança, como está em fase de desenvolvimento, ela tende a precisar de mais trocas de óculos. Então, adulto a gente recomenda geralmente de ano em ano. Agora, a não ser que a pessoa tenha alguma patologia que precise ser acompanhada mais de perto, a gente diminui esse espaço de tempo. Algumas pessoas têm dúvidas também com relação ao custo, né? Por que umas lentes são mais caras que outras? Se é necessário mesmo colocar esse algo a mais, esse plus nas lentes, isso vai ter uma eficiência na questão do tratamento? Ou não, é só comércio? Não é só comércio também não. Existem alguns casos, por exemplo, quem é automíope, tem aquela lente mais grossa. Doutora, eu não quero usar aquele óculos fundo de garrafa. O que a gente pode fazer para disfarçar mais esse grau muito forte? Então, a gente recomenda lentes de alto índice, que são lentes que têm um tratamento melhor, são com material assim, que ele vai fornecer um grau
o mesmo grau, mas um tamanho menor, a espessura na borda vai ser menor, a gente não vai perceber que ele é fundo de garrafa, a armação também menor. Então, a gente às vezes indica de acordo com a patologia do paciente. A outra lente comum, se você for usar num paciente alto míope com armação grande, vai pesar no rosto dele. Doutora, eu quero usar um óculos grande. Olha, eu não recomendo, porque no seu caso você vai usar um óculos com a lente pesada, vai pesar no seu rosto e vai lhe trazer um certo desconforto. Aí é um dos casos. Existem casos, vamos supor, a pessoa tem muita sensibilidade à luz. Doutora, eu quero uma lente que me forneça também qualidade quando eu sair no sol. Então, a gente tem as lentes fotocromáticas, que são aquelas que em ambiente claro, dentro de casa, elas ficam claras. Mas quando a gente sai no sol, elas escurecem. Então, dá mais conforto. Doutora, eu sou médico, eu sou enfermeira, eu trabalho em centro cirúrgico, a lente ela fica embaçando com a máscara. Então, tem lentes também que diminuem esse embaçamento com relação ao vapor. Então, tem várias indicações, não é só o comércio, não. Pois depende, são tecnologias, a tecnologia vai se aprimorando para se adequar à necessidade, né, do usuário. Então, dependendo da sua necessidade, a doutora Nayana citou várias aqui, é importante que você adeque a sua lente à sua realidade de vida para que você possa ter o melhor benefício. Ouvinte na linha, bom dia. Eu gostaria de falar catarata, miopia e glaucoma. Sim. Muitas vezes as pessoas usam óculos, como ela disse aí, fundo de garrafa. Sim. E depois, para ler, tira o óculos, levanta o óculos e lê sem óculos. É questão de perto e longe. Ele fez uma pergunta ótima sobre catarata. Por que tem gente que tira, coloca o óculos? Se o óculos não tá bom, ajusta, né? Ele falou uma coisa muito importante. Ele perguntou com relação a miopia, catarata, glaucoma, que a pessoa tira o óculos para ler de perto. Vamos tentar explicar aqui o que é que acontece. O glaucoma é uma doença que a gente não trata com óculos, certo? A gente trata com colírios. É uma doença que leva à cegueira irreversivelmente, mas com os colírios a gente controla e a pessoa vai perdendo campo visual, mas vai perdendo gradativamente, certo? Agora, a miopia e a catarata são duas doenças que relativamente estão ligadas. A catarata, na maioria das vezes, ela leva a uma miopia. O que é a miopia? A dificuldade de enxergar de longe e preventivamente melhora a visão para perto. Então, acontece que o grau da pessoa muda e a pessoa começa a enxergar melhor de perto sem o óculos. Então, por isso que a pessoa levanta o óculos para poder enxergar de perto e usa o óculos para enxergar de longe. Porque a catarata, ela leva a uma miopia e a miopia muda o grau do óculos da pessoa. Então, a cirurgia vai melhorar com relação a essa questão de ver de longe, porque assim, com a miopia que a catarata traz, a pessoa melhora a visão para perto. Mas a visão para longe só vai melhorar com a cirurgia, não melhora só com o óculos. Então, a gente tem que tirar a catarata, que é uma lente natural que a gente tem que envelhece, e colocar uma lente sintética no lugar durante a cirurgia. E aí, depois ver se a pessoa vai precisar de óculos para perto e longe ou não. Mas aquele embaçamento trazado pela catarata, que a gente não corrige com óculos, a gente corrige com a cirurgia, a gente só tira mesmo com a cirurgia, certo? Ouvinte na linha, bom dia. Mara, quero fazer uma pergunta para a senhora. Sim. Eu sempre usei óculos. E um tempo atrás eu descobri que eu estava com baixa visão. Isso me deixou lá embaixo, sabe, doutor? Meu emocional baixou mesmo. E tinha um astigmatismo. Eu de longe não enxergo nada. Quando bate o sol do meu olho, doutor, eu tô cega. Não enxergo meu. Eu gostaria de saber da senhora, astigmatismo, a baixa visão cega, doutora? Vamos saber. Obrigada, então, Mara. Baixa visão pode levar a cegueira total? É um fator de risco? Explica um pouquinho para ela. A baixa visão, Mara, não é uma doença. A baixa visão é um sintoma, é o que você está sentindo. A sua visão, ela não chega ao 100%. A baixa visão quer dizer isso, que sua visão, ela chega até um certo limite, mas não é cegueira. Agora, a gente tem que estar vendo por que está causando essa baixa de visão, para a gente ver se pode tratar ou se essa baixa de visão a gente só pode ficar acompanhando ou controlando com alguma medicação. Você falou da baixa de visão, mas não falou a causa, entendeu? Se você pudesse estar falando a causa da baixa de visão, a gente poderia estar explicando melhor. O ideal é que você vá no oftalmologista para poder avaliar essa baixa de visão. Se é uma doença progressiva ou se essa baixa de visão é uma coisa antiga e estacionou aí. Agora, tem um ouvinte na linha, vamos colocar, mas também a doutora pode falar. A idade, com o passar da idade, é normal ir